A paz do Senhor, a mensagem do dia, hoje está contida no primeiro livro de Reis, capítulo 18, no versículo 21 e versículo 24. Fala que Elias, ele falou para o povo, né? Dirigiu-se ao povo e falou, até quando vocês vão oscilar entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, siga-no. Se Baal é Deus, siga-no. O povo, porém, nada respondeu. Ele fez um desafio com os profetas de Baal e disse, né, o Deus que responder por meio do fogo, este é Deus. E ali foi feito um sacrifício e os profetas de Baal invocaram, né, o seu Deus desde a manhã até o meio-dia, né, à tarde. Nada houve respostas do Deus deles, né? O Deus deles nada respondeu. Baal não respondeu porque ele não era Deus. Aí Elias, ele reparou o altar do Senhor, colocou a lenha e ali fez o sacrifício, né? Sacrificou ao Senhor, né? E quando ele invocou o Senhor, Deus respondeu por meio do fogo. E quando Deus respondeu por meio do fogo, o povo se prostrou e confessou que só Deus, né, é o Senhor, só Deus é o Senhor, né? O povo falou bem alto, gritou, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Ou seja, o povo ele estava entre dois pensamentos, né? Uma hora eles pensavam, né, quem realmente é o verdadeiro Deus? É o Senhor ou é Baal? Ele estava entre dois pensamentos. E por isso, Deus mandou o profeta Elias pregar ali para o povo e fazer o sacrifício, né? Para que ele, através daquele sacrifício, ele respondesse, né? Respondesse à oração de Elias. E quando Elias sacrificou ao Senhor, que orou ao Senhor, Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, Deus respondeu à oração de Elias. Deus respondeu à oração de Elias e o povo viu que Deus é o Senhor verdadeiro, o Deus verdadeiro, né? Que o Senhor é o Deus verdadeiro. Ou seja, tem coisas que nós temos que sacrificar, né? Sacrificar para que Deus nos responda. Elias era o único naquele tempo que verdadeiramente estava guardando os mandamentos de Deus, preservando a palavra de Deus, né? Ele obedecia a palavra de Deus. E por isso que no livro de Tiago, capítulo 5, a partir do versículo 17, diz que Elias ele tinha as mesmas paixões que nós, né? Ele passava pelas mesmas coisas que nós, né? Sentia as mesmas dores, sofrimentos, né? As mesmas paixões, né? Mas ele orando, Deus respondeu a ele. Por que Deus respondeu a oração dele? Porque ele era um homem fiel, ele guardava os mandamentos de Deus, praticava a palavra de Deus. E quando Deus, ele fez o sacrifício a Deus, obedeceu a Deus mais uma vez, né? Como ele já havia vendo, né? Ele vinha obedecendo a Deus os mandamentos. E mais uma vez ele obedecendo a Deus, fazendo o sacrifício a Deus. Quando ele orou, o fogo desceu dos céus, né? E consumiu o holocausto, as pedras, a lenha, né, o animal ali que foi sacrificado, né, no caso o boi, né, um boi foi sacrificado, ou seja, um holocausto, né, um boi. E ali Deus, através do fogo, né, do Senhor descendo dos céus, consumiu, né, o holocausto, a lenha, as pedras e também a água que estava na valeta. E quando o povo viu aquele sinal milagroso, aquela resposta de Deus, que Deus deu através da oração do profeta Elias, o povo se prostrou e gritou bem alto, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Ali foi comprovado que o Senhor é Deus, né? O Criador dos céus e da terra e do mar e tudo que neles existe, o Criador dos tempos e das estações, o Deus que o mesmo Deus de ontem, de hoje e sempre, né? O Deus que conhece o passado, o presente e o futuro, que determinou todas as coisas, os tempos, as estações, todas as coisas, né? Ou seja, o Deus único,
e verdadeiro é o Senhor, né? O único Deus verdadeiro é o Senhor, né? O Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Que o Senhor Deus te abençoe. Que o Deus de Elias te abençoe.